sonhando mais, não perca tempo. Neste mês de julho, a Livraria Shalom completa 38 anos evangelizando. E para celebrar estas festas, selecionamos vários produtos que fazem parte da nossa história. Escritos, de Moisés Azevedo. Amor Esponsal, de Emir Nogueira. E-book A Mulher que Muito Amou, de Emir Nogueira. Tempo de Paz, de Ana Paula Gomes. Livraria Shalom, 38 anos escrevendo a história da vocação Shalom. Quero corresponder com a oferta do meu viver. Fala, meus queridos jovens Shalom, de melhor juventude de todo o planeta. Posso dizer assim, com certeza, vocês sabem que a gente inovou, revolucionou as redes sociais, a evangelização. Caímos na Live SH com missa, adoração, vigília, assembleia jovem, retiro de Pentecoste, retiro de Semana Santa, enfim. E a gente estava lá apertando o play e evangelizando geral. Só que nós não paramos por aí, a gente quis dar mais uma cara jovem a essa evangelização, às redes sociais, ao YouTube. Por isso que nós criamos o... Leitura do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida, dizendo: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam, pecavam. Males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram. E os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram,
Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos no tempo da manifestação plena de Deus. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ver o Filho do Homem. Desejaram ver Jesus, a manifestação plena do Pai, e não puderam vê-lo. Jesus está tão perto de nós. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele fará morada dentro de nós, como Ele disse no Evangelho: eu e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada, para aqueles que abrem o seu coração. Por que Jesus fala em parábolas? Para dar a oportunidade àqueles que querem aderir de buscarem de coração. É uma pedagogia de Deus. Para poder ofertar àqueles que querem. E aqueles que não querem, não precisarem renegar a Deus imediatamente, dizendo: não concordo. Podem sair até sem entender. Depois voltar e escutarem de novo, por metáforas, por parábolas. Até que, como se diz no popular, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Deus, de tanto insistir, vai encontrando espaço no coração do homem. E é por isso que ele diz, né? A quem muito tem, muito será dado, e a quem pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque Deus corresponde à nossa sede, à nossa busca. Quem mais busca, mais recebe, e Deus não deixará de saciar. E quem não busca, chegará o momento que poderá até perder tudo. Porque chega o momento que sem Deus a gente fica sem nada. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o profeta Jeremias. Aliás, o profeta Jeremias nos acompanhará nessa leitura cursiva que a liturgia da igreja nos oferece até a quarta-feira da próxima semana. Então a gente vai poder aprofundar bem, né, na medida do possível, claro, é um livro grande, mas poder tocar bem, melhor dizendo assim, nessas profecias de Jeremias. Bom, é um livro de profecias duras contra o povo, porque Jeremias tem que preparar o povo para um momento muito difícil, consequência do seu pecado, o momento do exílio na Babilônia. Um exílio tão forte que até o templo seria destruído e tomado pelos babiloneses. Ora, é assim que Jeremias começa a mostrar que o povo de Deus deixou a Deus. O que é que o povo de Deus tem de específico, gente? É um povo grande? É um povo numeroso? É um povo santo? Nada. Não tem nada de diferente dos outros povos. Uma só coisa. Deus olhou com misericórdia para esse povo e gratuitamente o elegeu dentre os povos para receber a manifestação da sua bondade. Da mesma forma que esse povo foi alvo dessa misericórdia, assim somos nós batizados, esse novo povo que se chama igreja, que caminha nos desertos da fé até chegar à morada eterna. O que nós temos mais do que os outros? Nada. Simplesmente fomos encontrados pela misericórdia de Deus. A quem muito tem, muito será dado. Se eu e você começarmos a procurar essa bondade de Deus, nós a encontraremos na medida da abertura do nosso coração. Santa Teresinha, que é doutora da igreja e explica as coisas com muita simplicidade, ela diz que no céu a graça de Deus se derramará de forma total. E todos vão se encher.
mas uns vão ser um baldezinho pequeno e outros vão ser grandes receptáculos desta graça de Deus. Isso é assim no céu, mas é aqui também na terra. A chuva da graça de Deus está se derramando a todo momento. Vai depender do quanto você abre o seu coração como esse grande receptáculo para receber essas graças. E o grande segredo é usufruir da misericórdia de Deus. Como é que a gente usufrui da misericórdia de Deus? Todos os dias buscando o Senhor. Todos os dias buscando esse trato de amizade que é a oração, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila. O Senhor se deixa encontrar. É ali no silêncio do quarto, como diz Jesus, fala ao teu Pai que vê as coisas que estão ocultas, que vê a sede mais profunda do teu coração e Ele vai te saciar. Ora, a grande advertência de Jeremias é porque o Senhor deu tudo. Eu vos introduzi numa terra de pomares para que gozasseis de seus melhores produtos. Sim, o Senhor deu a terra prometida ao povo de Israel. Mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Nós também somos um pouquinho assim, é ou não é? A gente fica ali clamando por Deus, pedindo a Deus alguma coisa. Quando a gente recebe, aí passou. Parece que Deus já não tem tanta importância assim. Isso não são só os outros não, todos nós somos assim. Santa Teresa d'Ávila, no caminho de oração que ela nos propõe, ela propõe a grande meta de crescermos na oração até que a alma sinta a presença de Deus em todos os instantes da sua vida, não mais se aparte de Deus. São as moradas, né, que a gente vai passando e vai crescendo na oração. É almejável a gente viver totalmente na presença de Deus. É uma vida que não é só de belezas e tranquilidades, mas é uma vida de muito amor, de cruz e ressurreição. Peçamos ao Senhor essa graça hoje, que nós não nos apartemos de Deus, não percamos o anúncio do Evangelho do Senhor e vivamos na sua presença. Bom, depois da missa, hoje eu vou falar um pouquinho de Santa Brígida, tá bom? Porque não dá para colocar as duas coisas na homilia. Quem quiser permanecer depois da missa, a gente vai conversar um pouquinho de forma breve sobre a vida desta santa mística patrona da Europa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Brígida foi uma santa que nasceu em 1303 e faleceu em 1373. É uma santa de uma mística muito marcada à devoção a Jesus crucificado, né? São muito famosas as 15 orações de Santa Brígida, que a gente vai falar mais no final. Esta santa tem uma história impressionante. Ela era da realeza, e ela era da nobreza, aliás, e aos seus 10 anos ela escuta um sermão sobre a paixão de Cristo, e aquilo ali lhe marca profundamente. E assim ela começa a trilhar um caminho de oração. Ainda criança, como era costume da época, né, ela foi dada em casamento a um príncipe. E esse príncipe era uma pessoa mundana, né, de farras, bebedeiras, né, mas ela não tinha escolha. Era esse o seu marido. Assim era a cultura da época, né? Hoje talvez isso seria até tido como um tráfico de pessoas, né? Mas a cultura da época era assim, ninguém não pode sair julgando os nossos antepassados, que ninguém tem a mentalidade deles, né? E assim ela foi casada com esse homem que, apesar dela ter sido oferecida a ele,
ela tinha uma personalidade muito firme, né? Muito tenaz. E ela que foi trazendo ele para Deus, né? Por fim, este homem realmente se converteu e se tornou um católico muito praticante. E permitiu que ela abrisse um hospital para os enfermos. Foi o que ela fez, com toda a riqueza que tinha, né? E além dela ter aberto esse hospital, ela se fazia uma das enfermeiras entre as enfermeiras. E ficava cuidando dos doentes, né? Às vezes nos serviços mais difíceis que tinha. Ela teve 8 filhos com este esposo. E depois ele veio a falecer, já ela, ainda, né, na tenra idade que ela tinha de 31 anos. Então logo ela ficou viúva. Ora, começou então a se dedicar aos pobres, começou a se dedicar à educação dos seus filhos, né? E foi trilhando esse caminho de oração muito profunda. Ela fazia vigílias de oração, já que durante o dia ela tinha que ficar se dedicando ao hospital, então ela passava madrugadas em adoração ao Senhor. Bom, a frutuosidade da vida desta mulher foi se alargando, né? Ela fundou primeiro uma congregação de freiras, né? uma ordem feminina, né? Que são as brigidinas. Depois uma ordem masculina, né? E até hoje existe essa ordem. E essa mulher, ela foi tão capaz assim de fazer a caridade, dialogar com a sociedade, né, alcançar políticos, né, transformar as riquezas, vamos dizer assim, humanas da época em caridade, que ela se tornou a patrona da Europa, né. São muito famosas as revelações de Nosso Senhor, as revelações místicas, sempre ligadas a esse mistério da cruz de Nosso Senhor, feitas a Santa Brígida. Ela termina a sua vida em uma peregrinação. Ela era da Suécia, e ao final da sua vida, né, já com seus 70 anos, ela resolve fazer uma peregrinação a Roma e depois à Terra Santa. Nessa peregrinação na igreja de São Paulo, ela recebe uma revelação de Nosso Senhor Jesus, na igreja de São Paulo, fora dos... Ela, lá em Roma, né? Ela quer consolar Jesus por cada uma das suas chagas. Senhor, eu queria te consolar por cada uma das tuas chagas. E ela tem assim uma revelação de Jesus, quantas chagas ele teve, e ele recomenda a ela um caminho de oração, que depois, já no século XIX, veio a ser aprovado pelo Papa Pio IX como uma oração recomendada pela Igreja. Qual foi essa devoção que o Senhor recomendou a Santa Brígida para ela espalhar? E uma devoção que ele faz muitas promessas, depois vocês podem aprofundar isso na internet, né? Então, eram 15 orações e a cada dia tratava-se de quê? Rezar 15 Pai Nossos, 15 Ave Marias e uma dessas 15 orações. Então, a cada 15 dias recomeçava. E assim, essa sequência quinzenal durante um ano. E assim, as chagas, todas as chagas de Jesus seriam contempladas por todas essas orações e se poderia, então, consolar a Jesus em todas as suas chagas. Bom, as promessas que Jesus fez a Santa Brígida são inúmeras. Você pode encontrar na internet, né? As 15 orações de Santa Brígida. Eu também dei uma pesquisadinha antes da missa, porque gosto de indicar, mas tem documentários sobre Santa Brígida. Não encontrei um filme completo, deve até ter, mas eu procurei muito rápido. Então você que está aí tendo mais um tempinho por estar em casa, em alguma situação que você tenha mais tempo de navegar, procure sobre Santa Brígida. Já é o dia dela, é um dia de muitas graças, né? Então, uma das promessas, né? Vamos passar aqui por uma das promessas e depois
terminar com uma das orações. Se desejais honrar as chagas que eles me produziram, dizia Jesus a Santa Brígida de forma mística, né? Ele mesmo falando a ela. Mediante uma veneração particular, deveis recitar 15 Pai Nossos e 15 Ave Marias, né? Acrescentando essas devidas orações, como a gente já falou. A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição. E 15 dias antes da sua morte, eu lhe darei o meu precioso corpo, para que ela seja livre da fome eterna. Eu lhe darei também de beber o meu precioso sangue, a fim de que não padeça sede eternamente. E 15 dias antes da sua morte, ela experimentará uma profunda contrição de todos os seus pecados. E tem mais promessas, né? Você pode olhar na internet, não queria me alongar. Eu queria ler o terceiro dia de oração. Cada um dos dias é por uma intenção. Por exemplo, o primeiro, pelos sacerdotes, freiras e religiosos militantes. O segundo, pelos trabalhadores em geral. Eu queria ler o terceiro, que é pelos presos. Então são 15 Pai Nossos, 15 Ave Marias. Depois trata-se de fazer essa oração. Olha que bonita. Ó Jesus, Criador do céu e da terra, a quem coisa alguma pode conter ou limitar. Vós que tudo abarcais e tendes tudo sob o vosso poder, lembrai-vos da dor repleta de amargura que experimentastes quando os soldados, pregando na cruz as vossas sagradas mãos e vossos pés tão delicados, transpassaram-nos com grandes e robundos cravos, e não vos encontrando no estado em que teriam desejado, para dar largas à sua cólera, dilataram as vossas chagas, exacerbando assim as vossas dores. Depois, por uma crueldade inaudita, vos estenderam sobre a cruz e vos viraram de todos os lados, deslocando assim os vossos membros. Eu vos suplico, pela lembrança desta dor, que suportastes na cruz com tanta santidade e mansidão, que vos digneis conceder-me o vosso temor e o vosso amor. Assim seja. Não tem como não conseguirmos muitas graças invocando a Santa Cruz do Senhor, as suas dores, as suas chagas, o seu caminho para o Calvário. Que Santa Brígida interceda por nós hoje e que nós cada vez mais nos dediquemos à nossa vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.